Desde criança, aprendi artes marciais com o meu pai. Só depois de me casar é que descobri que o meu marido era um tirano doméstico violento. Quando ele tentou bater-me pela primeira vez, deixei de fingir que era fraca e apliquei-lhe 4 golpes que o levaram ao hospital da aldeia. De madrugada, quando a geada branca ainda cobria os ramos das oliveiras no jardim e dos quintais vizinhos se ouvia o canto sonoro dos galos, acordei como se ouvisse a voz profunda e familiar do meu pai. Aquele velho estrado de madeira no quintal, onde eu e o meu pai, a suar em bica, praticávamos os movimentos básicos do jogo do pau, guardava tantas memórias da minha infância. O meu pai, João, era um conhecido mestre de artes marciais na nossa região, mas esse título não lhe trouxe riqueza nem luxo, apenas um corpo forte, uma vontade de ferro e mãos calejadas por longos anos de trabalho árduo. O pai dizia muitas vezes que uma rapariga não aprende artes marciais para medir forças com o mundo e muito menos para maltratar os fracos. O objetivo principal é proteger-se num momento difícil, resistir às tempestades da vida e não baixar a cabeça perante ninguém. Estes treinos rigorosos entranharam-se na minha carne e no meu sangue, desde que ainda usava o cabelo em tranças, transformando uma menina naturalmente frágil numa pessoa com um núcleo interior sólido, flexível e perspicaz. Mas na vida, ninguém sabe o que o destino nos reserva. A força que o meu pai me transmitia em cada postura, em cada golpe poderoso, a minha mãe mais tarde implorou-me que a escondesse a todo o custo. No dia em que me casei, a atmosfera opulenta e ruidosa de um dos casamentos mais ricos da região parecia um presságio de um futuro ideal e feliz. O restaurante de luxo com toalhas brancas imaculadas nas mesas, as multidões de convidados a erguer os copos para brindes, o riso alto e as conversas ecoavam por toda a vila da província. O meu marido, Tiago, era um jovem com uma aparência inteligente e respeitável, que falava de forma suave e com tato, fazendo com que todos elogiassem a minha mãe pela escolha acertada do genro. No entanto, sob o corte impecável do seu fato e aquele sorriso social forçado, ecoavam as advertências maternas. Num gesto furtivo, a minha mãe segurou-me, depositando no fundo da minha bolsa uma corrente de ouro, o dote que tanto lhe custara a reunir. Com o olhar embaciado pela angústia, relembrou-me a rigidez destas linhagens alentejanas, onde o homem é lei e a nora apenas uma sombra. Instou-me à mansidão, pedindo que eu camuflasse qualquer vestígio de audácia ou força para que o silêncio servisse de escudo contra a infelicidade que ela tanto temia. Naquele momento, olhando para os olhos ansiosos da minha mãe, apenas assenti com a cabeça em sinal de concordância, para a acalmar. Quem poderia imaginar que esta cedência inicial lhes daria, involuntariamente, rédea solta? Desde os primeiros dias de vida de casada, fui empurrada para uma armadilha moral sufocante, da qual não havia saída. No segundo dia do meu papel como nora, quando a aurora ainda não tinha rompido por entre as copas dos sobreiros para lá do cercado, tive de saltar da cama macia, que ainda guardava o cheiro da noite de núpcias, para me apressar para a cozinha. O ar frio e úmido do inverno alentejano, na antevéspera do Natal, misturava-se com o cheiro acre do fumo da lareira, fazendo o meu peito apertar-se. Amélia, a minha sogra, vigiava o alpendre com um olhar gélido, os lábios finos marcados por uma amargura crônica. Mal me viu. Soltou um veredicto cortante, comparável ao atrito do metal sobre a pedra bruta. Acusou-me de indolência, alegando que o meu repouso comprometia a engrenagem da casa. Sem hesitar, impôs-me o código de conduta daquela família. Uma sucessão de obrigações inegociáveis que começavam antes do primeiro cantar do galo. Desde ter de me levantar com os primeiros galos para varrer o pátio e preparar o café para o sogro, até ao facto de o almoço e o jantar terem de consistir em vários pratos substanciais que eram primeiro servidos aos mais velhos e só depois a todos os outros. Mas o que mais me sufocava não era este trabalho pesado e interminável, mas a atitude deles para comigo, como se eu fosse um mero instrumento de serviço. Nada mais. O meu sogro, Arthur, passava os dias refastelado no sofá, a bebericar chá preto quente, tossindo ruidosamente de vez em quando, para começar a dar sermões sobre as virtudes femininas tradicionais, sobre como a mulher nasceu para cuidar do marido e dos filhos,
e não para correr atrás de diplomas ou armar-se em fidalga. No primeiro jantar de família, quando mal tinha posto um pedaço de frango no meu prato para ganhar forças para o trabalho, a sogra bateu com a colher na mesa. O seu rosto escureceu e repreendeu-me, afirmando que nesta casa, desde tempos imemoriais, não havia o hábito de a nora comer antes de o sogro, a sogra e o marido tocarem na comida. Chamou-me de selvagem mal educada, que não recebeu uma educação normal. Tiago, sentado ao meu lado, não só não disse uma palavra em minha defesa, como ainda concordou com a mãe, olhando-me com desprezo e começando a dar-me ordens como se eu fosse uma criada. Durante toda aquela noite, a engolir o nó amargo na garganta juntamente com a comida, compreendi plenamente a amarga verdade da vida sobre a qual a minha mãe me tinha falado. Mas em vez de chorar e implorar por compaixão, uma onda gelada de energia começou a erguer-se no fundo da minha alma. Disse a mim mesma que a paciência tem um limite e não deve servir de desculpa para as suas manias ditatoriais. 3 dias depois do casamento, seguindo uma velha tradição, eu e o meu marido, carregados de presentes, fomos visitar a minha mãe nos primeiros frios do inverno. Assim que passei pela familiar cancela de madeira e vi a figura magra da minha mãe a lidar com o poço, o meu coração derreteu-se e todas as mágoas acumuladas nestes dias estavam prontas para irromper em lágrimas. No entanto, na presença de Tiago, que sorria satisfeito e se fazia de genro ideal, tive de engolir as lágrimas e fingir estar feliz, para manter as aparências de ambas as famílias. Enquanto Tiago estava sentado na varanda a beber chá com o meu pai, a minha mãe apressadamente arrastou-me para um canto escuro da cozinha. Os seus olhos, turvos de cansaço, estudavam atentamente cada traço do rosto da filha. Ao ver as olheiras escuras debaixo dos meus olhos e o meu andar cansado, aquela mulher experiente percebeu imediatamente o que eu estava a suportar naquela família rigorosa. A mãe apertou a minha mão com força. O seu longo suspiro dissolveu-se no espaço apertado, que cheirava a fumo de lenha. E ela, por entre lágrimas, começou a consolar-me. Dizia que o destino de uma mulher é uma lotaria, e raramente alguém tem uma vida doce desde o início. Insistia que a família do marido era conhecida há muito pela sua educação. Os sogros eram pessoas respeitadas, embora um pouco antiquados, e o marido tinha um emprego estável. Implorou-me que ficasse calada pela paz na família e não respondesse na mesma moeda, para não envergonhar toda a nossa linhagem. Ouvindo estes conselhos práticos, mas cheios de submissão, da minha mãe, senti dor e um aperto no peito. Sabia que ela dizia isto por amor a mim, com medo que eu ficasse sozinha numa encruzilhada, e não por defender a tirania deles. Apenas abracei os ombros magros da minha mãe, acenando com a cabeça para a acalmar. Mas no fundo formou-se em mim uma convicção firme. A minha paciência tinha limites. Se eles continuassem a avançar, espezinhando a minha dignidade humana e o meu amor próprio, então esta máscara de submissão despedaçar-se-ia. Na manhã seguinte, quando os galos ainda não tinham cantado e um nevoeiro ligeiro ainda pairava sobre os telhados da aldeia, a atmosfera sufocante da casa abateu-se novamente sobre os meus ombros como uma pedra pesada. Mal me tinha sentado para recuperar o fôlego depois da azáfama matinal, com a vassoura e a preparação das papas de aveia para toda a família, quando a minha sogra, Amélia, entrou na cozinha, com as mãos na cintura. Os seus olhos aguçados percorreram a sala e ela falou num tom áspero e autoritário. Declarou que, a partir daquele momento, a corrente de ouro e todo o resto do dote que a minha mãe me dera deviam ser entregues à família do marido para serem guardados como capital comum para os grandes negócios da família, e o hábito de esconder algo para si ou para a sua família era um costume depravado que não seria tolerado naquela terra. Ao ouvir isto, fiquei sem fôlego. Um sentimento de alarme começou a agitar-se na minha mente, não por pena dos bens, mas porque a essência gananciosa e egoísta desta família começava a despir a sua máscara brilhante, revelando uma face verdadeira incrivelmente desavergonhada. Tiago, sentado à mesa a bebericar um café forte, apoiou calmamente as palavras da mãe. No seu olhar não havia um pingo de amor conjugal. Olhava para mim como para uma coisa que se pode comandar, como para um devedor que assinou um contrato de obediência total. Disse que, uma vez que uma mulher se casa, deve seguir o marido.
Os méritos da esposa e os bens da esposa são patrimônio comum da família, e não havia que estar a calcular vantagens ou a fazer caretas de desagrado, perturbando a harmonia familiar. Diante desta coação grosseira, ainda tentei conter a raiva que fervia no meu peito e respondi suavemente que o dote era um capital da minha mãe, dado para um dia de necessidade e que pedia permissão para o manter sob a minha gestão, sem ousar prejudicar os interesses da família. Mas esta resposta calma, em vez de acalmar a situação, deitou mais lenha na fogueira. Arthur, com o rosto sombrio, entrou da varanda, deu um murro na mesa e gritou alto que naquela casa nenhuma nora se atrevera a ser insolente e a contrariar os pais do marido tão abertamente. Ele apontou-me o dedo, insultando-me com tudo o que lhe vinha à boca, desde acusações de ingratidão a dúvidas sobre a minha decência, e até insinuou a pobreza da minha família, que supostamente se armava em nobre, sem conhecer as regras elementares de comportamento de uma esposa numa família decente. Vendo como eles se uniram para me intimidar, coagir e humilhar sistematicamente, compreendi finalmente que aquele casamento faustoso de há alguns dias fora apenas uma fachada para me transformar numa serva, mão de obra gratuita e uma incubadora de crianças. Naquele espaço apertado e sufocante daquela manhã, lembrei-me de repente dos ensinamentos do meu pai antes do casamento. Lembrei-me daqueles movimentos de autodefesa pelos quais ele me fez derramar tanto suor. Percebi que a submissão tola que a minha mãe pedia apenas incitaria estas pessoas gananciosas, e delas nunca se esperaria gratidão nem compaixão. Não chorei, não implorei nem assenti submissamente, como nos primeiros dias. Endireitei-me, e o meu olhar frio e penetrante fixou-se diretamente em cada um naquela casa, com uma calma tão incrível que eles ficaram momentaneamente desnorteados. O meu silêncio autoritário fez Amélia recuar um pouco, mas a ganância e o hábito de mandar rapidamente esconderam a sua confusão e ela continuou a vomitar repreensões venenosas sobre como uma mulher nasceu para carregar o fardo da família do marido e não tem direito à opinião própria ou a interesses pessoais. Dia após dia, a pressão material e moral entrelaçavam-se, formando um aro de aço que me apertava a mente. Esta casa transformou-se numa verdadeira prisão sem saída, a menos que eu mesma me levantasse para defender a justiça. Durante todo aquele dia, enquanto Tiago andava desaparecido com uns bêbados locais, eu executei silenciosamente o trabalho pesado que a sogra me incumbira, alimentando na alma a firme determinação de encontrar uma maneira de me proteger e, em nenhuma circunstância, permitir que esta família horrível continuasse a espezinhar a minha dignidade e a roubar o que fora ganho com o suor e o sangue da minha mãe. A vida de Nora nesta aldeia, aparentemente tranquila, era, na verdade, uma luta oculta, mas extremamente cruel, onde a menor fraqueza ou descuido levaria a ser impiedosamente espezinhada sob o pretexto de falsas tradições patriarcais e do egoísmo da família do marido. Naquela noite, o céu lá fora estava denso e negro, sem uma única brisa. O silêncio noturno da aldeia tornava o pequeno quarto dos recém-casados ainda mais abafado. Tiago tinha saído desde o jantar para se divertir com os amigos e só voltou tarde da noite, cambaleando a cada passo. O forte cheiro de aguardente, misturado com tabaco barato, invadiu o espaço apertado, fazendo-me sentir que ia sufocar. Eu ainda esperava pelo marido. Não por um sentimento de dever de nora ou pela espera apaixonada de uma jovem esposa, mas simplesmente porque a porta de madeira ainda não estava trancada à chave e a sogra tinha dado uma série de instruções sobre como se devia cuidar do marido. Mal empurrou a porta do quarto, Tiago desabou na cama velha, a resmungar palavras incoerentes. O seu olhar turvo e bêbado percorreu o quarto e pousou em mim com uma irritação sem motivo. Apressei-me a levantar-me para lhe trazer um copo de água morna e uma toalha úmida para limpar o suor que lhe escorria pela testa em rios, na esperança de suavizar a fúria do álcool que privara aquele homem de razão. Mas o meu cuidado calmo não só não foi apreciado, como pareceu atear o fogo da raiva, já latente na alma de um homem que talvez acabara de perder no jogo ou fora ridicularizado pelos amigos. Tiago arrancou o copo de água das minhas mãos e atirou-o ao chão. O vidro estilhaçou-se em 1000 pedaços,
A água espalhou-se junto à cama. A isto seguiu-se um grito rouco e autoritário. Ele apontou-me o dedo diretamente ao rosto, gritando aos tropeções que eu era uma esposa insolente desde o momento em que pisei o limiar daquela casa, que não trouxera um único dia de alegria ou respeito à família do marido, mas apenas andava com uma cara fria, como se todos lhe devessem alguma coisa. Fiquei paralisada no meio do quarto, a olhar para os cacos a meus pés, e depois levantei os olhos para o homem que apenas alguns dias antes se pavoneava num fato elegante num casamento de luxo. Na minha alma, ergueu-se a mais profunda onda de desilusão. Os conselhos da minha mãe sobre a paciência, as regras severas de Amélia e o comportamento cada vez mais despótico de Tiago sobrepuseram-se subitamente, criando uma pressão gigantesca na minha psique. Tentei falar da forma mais calma e suave possível, aconselhando-o a ir dormir para que no dia seguinte estivesse em condições de tratar dos seus afazeres. Pedi-lhe que não dissesse tolices nem fizesse barulho à meio da noite, mas estas palavras calmas apenas fizeram a raiva do homem impulsivo explodir com nova força. Ele levantou-se com dificuldade da cama e, com um andar cambaleante mas ameaçador, dirigiu-se a mim. Rugiu que aquela casa lhe pertencia e que eu era apenas uma coisa pela qual se pagou dinheiro para fazer de esposa, e por isso era obrigada a obedecer, e que me era categoricamente proibido abrir a boca para lhe ensinar a vida ou contrariá-lo em qualquer coisa, mesmo nas ninharias. Ao ver aquele marido violento levantar a mão para me dar uma bofetada sonora e me pôr no meu lugar, toda a minha paciência reprimida e as mágoas acumuladas desde os primeiros dias de casamento transformaram-se subitamente numa energia fria e determinada. Não recuei um único passo. Os meus olhos gelados olhavam diretamente para o homem descontrolado à minha frente. Na minha cabeça ecoavam as palavras do meu pai desde a infância, sobre nunca me curvar perante o mal e a crueldade. Aquela noite de núpcias tardia não foi um momento doce de amor romântico, como muitos pensam, mas o tempo que marcou o colapso total da falsa máscara de decência. Foi o início de um confronto intransigente entre a resistência de uma rapariga que dominava as artes marciais e o bullying cobarde da família do marido. A mão larga e rude de Tiago, a cheirar a tabaco, cortou o ar com um assobio, apontando diretamente à minha bochecha, investindo no golpe toda a força de um homem embriagado de fúria. Naquela frágil fração de segundo, à beira do abismo, o tempo no quarto apertado pareceu parar completamente. Todos os sons da aldeia noturna silenciaram-se de repente, dando lugar ao bater do meu coração, que marcava um ritmo claro. O instinto de sobrevivência e os reflexos de lutadora, cuidadosamente aprimorados pelo meu pai desde a mais tenra infância, funcionaram automaticamente, rompendo o último fio de submissão que a minha mãe, com lágrimas, amarrara na minha alma no dia do casamento. Não fechei os olhos, não cerrei os dentes nem me encolhi à espera do golpe, como faziam as mulheres fracas que durante anos suportaram espancamentos nesta aldeia. Os meus pés estavam firmemente plantados no chão frio. A parte superior do meu corpo inclinou-se ligeiramente para o lado, leve como uma folha que se desvia de um vento feroz. A mão do marido despótico passou pelo vazio. A força da inércia, combinada com o álcool, fez com que Tiago perdesse o equilíbrio. Ele cambaleou e inclinou-se para a frente, expondo-se completamente e revelando a sua vulnerabilidade por trás da fachada de um tirano cobarde. A minha paciência esgotara-se. O perdão estilhaçou-se em 1000 pedaços. Compreendi que se naquela noite eu aceitasse docilmente aquele golpe, a minha vida seria para sempre enterrada na escuridão da violência doméstica e do desprezo. Respondi com a precisão mecânica que o meu pai me incutira. O embate inicial atingiu o seu hipocôndrio esquerdo, um ponto nevrálgico que estancou imediatamente a sua respiração carregada de álcool. Tiago recuou, atônito, mas a minha ofensiva não deu tréguas. A manobra seguinte focou-se no seu ombro, inutilizando-lhe o braço e anulando qualquer tentativa de reação. Foi uma execução limpa, onde a técnica se sobrepôs à fúria, transformando o agressor num alvo vulnerável e estático. Todos os movimentos foram fulminantes, bruscos e incrivelmente precisos. Impulsionando-me com o calcanhar e fazendo uma meia volta para criar alavancagem,
desferi o terceiro golpe diretamente na parte superior do abdômen, fazendo com que o homem corpulento se curvasse ao meio, com a dor aguda que o trespassou até ao cérebro. Finalmente, para pôr fim a esta demonstração de violência sem sentido, baixei o meu centro de gravidade e desferi o quarto golpe. Um uppercut fulminante, medido ao milímetro, esmagou os restos do orgulho barato e da razão do bêbado. Tiago desabou no chão como uma árvore podre derrubada. O seu corpo maciço bateu na beira da cama, emitindo um som surdo e seco que rasgou o silêncio da noite. Ele estatelou-se no chão, agarrando a metade do rosto que inchava, emitindo gemidos de dor ininteligíveis. O seu olhar, até há pouco turvo, agora arregalou-se de um terror indescritível. Olhava para mim como se visse à sua frente um monstro desconhecido, e não a esposa obediente e submissa com quem se casara há alguns dias. O barulho alto do quarto dos recém-casados alarmou imediatamente os sogros no quarto ao lado. Ouviu-se o arrastar apressado de chinelos, a tosse de Arthur, e depois a voz estridente de Amélia a chamar pelo filho, cada vez mais perto, mais rápido e mais ansioso. A porta de madeira rangente abriu-se de par em par. Aos olhos do casal de idosos, apresentou-se uma cena que eles provavelmente não poderiam imaginar nem no pior dos pesadelos. O seu precioso filho único contorcia-se no chão, enquanto a nora estava de pé, com os braços cruzados sobre o peito e as costas perfeitamente direitas. E o seu olhar gelado e penetrante estava fixo no homem que gemia no chão. Amélia soltou um grito ensurdecedor e estridente, atirou para o lado o seu chile e atirou-se ao chão, abraçando a cabeça de Tiago. Lamentava-se tão desesperadamente como se estivesse num funeral. Acariciava o rosto vermelho e a ficar roxo do filho, espalhando lágrimas e ranho, e depois virou-se e olhou para mim com um olhar cheio de ódio. Gritava histericamente que a família deles tinha sido amaldiçoada na 10ª geração por ter deixado entrar em casa aquela demônia, uma sanguinária que mal aquecera o lugar em casa, e já mostrava modos de bandida e tentara matar o marido. Arthur estava junto à janela com o rosto pálido. Os seus lábios finos tremiam. Ele apontou-me o dedo e cobriu-me com uma chuva de insultos grosseiros. Chamou-me de libertina, de criatura mal-educada, que espezinhou as nobres tradições da linhagem. Diante destas acusações descaradas e do encobrimento desavergonhado por parte dos mais velhos, o meu coração tornou-se subitamente e espantosamente calmo. Não tinha um pingo de medo e não tencionava justificar-me ou explicar-me a pessoas de alma tão mesquinha. Ajeitei ligeiramente as dobras da minha roupa. A respiração recuperou, o peito subia e descia ritmadamente. Com uma voz clara, afiada como uma faca, pronunciei cada palavra. Disse aos sogros que viera para aquela casa como esposa, trazendo comigo a educação da minha família e o respeito pela família do marido. Mas se o filho deles confiava na sua força física e, apoiado no grau de álcool, levantava a mão, tratando a esposa como lixo debaixo dos pés, então eu não precisava de esconder as minhas habilidades de autodefesa. A minha calma e firmeza apenas aumentaram a fúria de Arthur e Amélia. Mas eles estavam impotentes, porque naquele momento Tiago começou a vomitar. Ele agarrou-se ao peito, a respirar com dificuldade e a suar frio. O barulho a meio da noite fez os vizinhos acordarem e acenderem as luzes. O ladrar dos cães ecoou por toda a rua. Com medo da vergonha perante os vizinhos, Arthur foi forçado a engolir a sua raiva. Apressadamente, telefonou a um parente do início da rua para que ele trouxesse a sua velha motorizada e levasse o filho ao posto médico da aldeia para receber os primeiros socorros. Olhando para as costas dos dois velhos, que arrastavam ofegantes o filho robusto para fora do portão, desaparecendo no nevoeiro frio da noite, fiquei sozinha no quarto coberto de cacos. Sentei-me na beira da cama vazia e inclinei-me para apanhar os pedaços do copo partido. Na minha alma não havia um pingo de pena ou arrependimento, porque eu sabia muito bem que aqueles golpes fulminantes daquela noite não só derrubaram um tirano doméstico cobarde, como também quebraram oficialmente as grilhetas espirituais. Aquelas regras patriarcais absurdas que tentavam sufocar a minha vida. A batalha legal e moral com esta família estava apenas a começar, e eu estava pronta para enfrentar tudo
com o orgulho e a firmeza de uma mulher que nunca concordaria em baixar a cabeça perante o destino. Naquela noite, no posto médico da aldeia, parecia que o caso seria resolvido discretamente, para salvar a face da família respeitada na aldeia. Mas a natureza egoísta e o hábito de longa data de armar escândalos da família do marido não lhes permitiram ficar de braços cruzados. Depois de um médico de serviço ter examinado Tiago, medido a sua tensão arterial e aplicado um penso ligeiro, concluiu que o paciente tinha apenas contusões nos tecidos moles, tonturas devido ao golpe e náuseas causadas pela intoxicação alcoólica, combinada com o impacto físico. Não havia fraturas nem lesões internas perigosas, sobre as quais Amélia gritava histericamente. No entanto, ao receber o atestado e as recomendações do enfermeiro para observação em casa, a minha sogra não só não sentiu alívio por o filho estar bem, como, pelo contrário, começou a armar um escândalo em voz alta. Declarou que os médicos trabalhavam com negligência, não tinham detetado todas as doenças e exigiu que ele fosse transferido para o hospital do concelho para um exame completo. Arthur estava ao lado, apoiado na sua bengala com uma cara mais negra que a noite. Tossia constantemente e depois, com a sua voz rouca, começou a insultar maldosamente a equipa de serviço por não terem ficado do lado da sua família e não terem atribuído um crime grave à nora insolente. Este incidente alvoroçou todo o pequeno posto médico à meio da noite, acordando outros pacientes. Só quando o diretor da clínica saiu pessoalmente e lhes fez uma advertência severa, é que a família foi forçada a engolir o seu ressentimento e, amparando o filho queixoso, subiram para a velha motorizada para voltar para casa. Quando a escuridão voltou a cobrir o nosso quarto, coberto de cacos, a verdadeira discussão verbal explodiu com nova força, e agora já não era preciso ter em conta os vizinhos. Assim que Amélia passou pelo limiar, atirou a sua mala ao chão e precipitou-se para o meio do quarto, como uma galinha de briga ferida. Gritava e amaldiçoava-me com as palavras mais venenosas que uma pessoa mais velha é capaz de dirigir a uma mais nova. Gritava que esta família tinha sido amaldiçoada há 8 gerações por ter deixado entrar em casa uma cobra tão cruel que nem a lua de mel completara e já se atrevia a levantar a mão ao marido, espancando o filho alheio quase até a morte, a ponto de o terem de levar ao hospital à meio da noite. Encostada de costas ao caixilho da janela, mantive uma calma incrível. De braços cruzados, olhava sem pestanejar diretamente para a mulher que se esganiçava à minha frente. A minha frieza levou a fúria de Amélia ao auge. Ela precipitou-se para a frente, com a intenção de me arranhar a cara com as unhas para descarregar a raiva. Mas antes que me pudesse tocar, a figura magra mas imponente de Arthur interveio. Ele gritou de forma ensurdecedora, apontando o dedo diretamente à minha cara, vermelho de raiva, acusou-me de ser uma ingrata, uma insolente que se atreveu a espezinhar as nobres tradições da sua família. Ao mesmo tempo, ameaçou reunir toda a família e devolver-me com desonra aos meus pais na aldeia vizinha. Ao ouvir as palavras nobres tradições da boca de um tirano que sempre procurava uma maneira de oprimir os outros, sorri ligeiramente. Foi um sorriso cheio de desprezo, mas ao mesmo tempo de dor pela minha própria vida. Aproximei-me lentamente da cadeira de madeira, afastei-a, sentei-me orgulhosamente e comecei a falar. Cada palavra soava clara e distinta, ecoando no quarto apertado. Disse aos sogros que, desde o dia em que pisei o limiar daquela casa, não fizera nada que contrariasse o dever de esposa. Nem uma única vez fui rude com ninguém, nem com uma única palavra, mas a minha paciência e respeito foram interpretados como fraqueza, permitindo que Tiago levantasse a mão e tratasse a vida e a dignidade da sua esposa como lixo. Repeti em voz alta e clara todos os detalhes de como Tiago, bêbado, com os bolsos vazios e a tresandar a álcool, voltara para casa, partira o copo de água morna e levantara a mão para me dar uma bofetada. Se naquela noite eu tivesse ficado quieta e aceitado o golpe para cumprir o chamado dever patriarcal sobre o qual eles constantemente falavam, agora seria eu quem estaria no hospital e não o seu precioso filhinho. Ao ouvir-me enumerar claramente os atos de violência do seu filho, Arthur estremeceu e empalideceu. Os seus lábios finos tremeram,
mas ele ainda tentou esticar o pescoço e negar, afirmando que para um homem beber uns copos e ensinar a mulher ao voltar para casa era uma coisa comum nestas paragens, que recém-casados não têm discussões. Não havia necessidade de usar a força e espancar a pessoa com quem se partilha a cama. Amélia apoiou o marido, gritando que, mesmo que o seu filho tivesse errado em algo, ele ainda era o marido e o chefe da família. A esposa devia assumir a responsabilidade pelos seus erros e corrigi-los, e não espancá-lo cruelmente como a um inimigo na rua. Olhando para a forma como eles encobriam descaradamente a crueldade e o egoísmo do seu filho, percebi que esta família estava podre desde a raiz. Não restava uma única esperança de os fazer entrar na razão ou de viver com eles. Deitado na cama ao lado Tiago, que todo este tempo se agarrara ao peito a gemer, agora levantou a cabeça. Os seus olhos, turvos de álcool e raiva, fixaram-se em mim ferozmente. Com ódio, ele murmurou uma ameaça de que no dia seguinte escreveria uma queixa e me expulsaria para a casa da minha mãe, que era o meu lugar, se eu me atrevesse a resistir novamente. Estas ameaças vazias e as atitudes maldosas de um homem inútil não me assustaram minimamente. Afinal, com 4 golpes fulminantes na noite anterior, eu própria quebrara as grilhetas espirituais e as regras absurdas que pesaram na minha mente todos aqueles dias. Levantei-me, ajeitei ligeiramente a bainha da minha roupa e disse aos sogros que, se eles achavam que eu não era adequada para esta família, ou se Tiago não tinha coragem para ser um verdadeiro marido, podíamos esclarecer a situação perante a lei, e não havia necessidade de usar estas histerias de feira para pressionar ninguém. As minhas palavras, firmes e afiadas como uma faca, fizeram com que todo o quarto mergulhasse subitamente num silêncio de morte. O queixo de Arthur caiu. Ele não conseguiu pronunciar uma palavra. Amélia arregalou os olhos, incapaz de acreditar que a nora, que estava em casa há apenas alguns dias, se atrevesse a declarar algo tão drástico e autoritário. Aquela noite terminou numa atmosfera de impotência e desilusão extrema para a família do marido, abrindo um novo capítulo, turbulento, mas muito decidido, na vida de uma rapariga que nunca concordaria em baixar a cabeça perante o mal e a injustiça. A longa noite passou numa atmosfera sufocante de ódio e cálculos. Quando o sol da manhã começou a romper por entre a folhagem das macieiras atrás da casa, percebi que a família do marido não deixaria em paz este incidente vergonhoso no posto médico. Eles não eram o tipo de pessoas capazes de repensar os seus próprios erros. Pelo contrário, o golpe no seu orgulho e no seu ego patriarcal ferido apenas tornou os seus corações 100 vezes mais venenosos e traiçoeiros. E de facto, desde a madrugada, enquanto eu ainda varria o pátio coberto de folhas de outono, Arthur saiu da varanda, apoiado na sua bengala. O seu rosto estava sombrio, os seus olhos turvos olhavam-me com um ódio extremo. Ele não praguejou nem gritou, como de costume, mas apenas sorriu friamente e falou com uma voz rouca e ameaçadora. Disse que uma nora tão insolente que se atreveu a espancar o marido, a sua família nunca toleraria em sua casa. Mas antes de me mandarem de volta para a minha mãe com desonra, a sua família far-me-ia pagar pelos chamados danos à reputação e pelas perdas que eu causara à sua linhagem nestes dias. Ao ouvir estas insinuações sinistras, senti que algo estava errado, não porque temesse os seus truques de feira, mas porque compreendia perfeitamente a baixeza daqueles que estavam habituados a abusar do seu poder nesta aldeia. Eles não parariam perante nada para sufocar e espremer todos os sucos de uma pessoa, antes de a descartarem. Esta verdade cruel veio rapidamente à tona naquela mesma manhã. A minha mãe correu para nossa casa em pânico, ofegante e a chorar. Ela trouxe uma notícia que me atingiu como um trovão em céu sereno. A mãe disse que na nossa aldeia, vários parentes da família do marido, juntamente com o presidente da junta de freguesia, um velho companheiro de copos de Arthur, tinham ido à nossa casa. Trouxeram uns papéis velhos e declararam descaradamente que o terreno em que eu e a minha mãe vivíamos há muitos anos estava parcialmente numa zona de um antigo litígio de terras que se arrastava desde os tempos dos avós. Inventaram razões absurdas, contando histórias de que o meu falecido avô teria, em tempos, pedido emprestado um pedaço de terra
a linhagem deles para a passagem, e agora a família deles precisava de reaver a terra para alargar a passagem para o seu terreno. Ao ouvir isto, fiquei paralisada. A vassoura caiu das minhas mãos para o chão frio. Eu, melhor do que ninguém, compreendia que aquilo era uma fraude descarada, uma conspiração suja, cuidadosamente planeada com o objetivo de exercer pressão psicológica e apoderar-se do último bem da minha família. Aquele pedaço de terra estava impregnado de suor. Era o lugar onde eu nascera e o único refúgio da minha mãe idosa, que trabalhou toda a vida para me criar. Eu não permitiria que aqueles abutres, em plena luz do dia, o levassem descaradamente. Enquanto eu estava paralisada de raiva, Amélia saiu de casa. Com as mãos na cintura, sorriu vitoriosamente com os seus lábios finos e pronunciou venenosamente: "A tua família sempre foi pobre e habituada a apoderar-se do que é dos outros. Por isso, agora, ao enfrentarem isto, recebam o castigo merecido." Ela sibilou por entre os dentes que, se eu ainda tivesse uma gota de orgulho e pensasse na minha mãe na aldeia, era melhor ajoelhar-me obedientemente, pedir desculpa ao marido, concordar em cumprir todas as regras da família deles e assinar um papel a renunciar a todos os direitos pessoais, a título de indemnização pelos danos. Então, Arthur usaria os seus contactos e retiraria a queixa sobre o litígio de terras, deixando a minha mãe em paz. A desfaçatez e a crueldade desta mulher, escondida atrás de uma máscara de respeitabilidade, ultrapassavam todos os limites imagináveis de uma pessoa normal. Eles usaram o amor materno e o meu medo como reféns para me forçar a baixar a cabeça e me transformar para sempre numa escrava nesta casa sufocante. Tiago, que estava ao lado e ainda estava negligentemente enfaixado, agora também levantou a cabeça e concordou alegremente com a mãe. Nos seus olhos lia-se triunfo e desprezo. Ele estava certo de que a vitória estava no seu bolso e que uma rapariga qualquer, mesmo que dominasse as artes marciais, no final teria de se submeter à força do poder e da baixeza da aldeia. Mas foi precisamente este momento sombrio e vil que se tornou a gota de água que acendeu na minha alma a chama da determinação de partir para sempre. Apagou todos os últimos vestígios de apego ou paciência que alguma vez sentira por esta família horrível. Não chorei, não implorei, não entrei em discussões e altercações com estes monstros em forma humana. Entrei calmamente no quarto, arrumei cuidadosamente todos os meus pertences pessoais necessários numa mala grande e saí orgulhosamente para o pátio, para espanto de toda a família do marido. Declarei em voz alta e clara que os bens e a honra da minha família estavam claramente protegidos por lei. Eu não permitiria que um bando de pequenos canalhas usasse a situação para praticar roubo em plena luz do dia. Quanto a este casamento infernal, eu rescindia-o oficialmente a partir daquele minuto e não precisava de mais um segundo para pensar. Estas afirmações, resolutas, gélidas e sentenciosas, ecoaram como o embate de uma lâmina no aço, silenciando de imediato Arthur e Amélia. Encarei-os com uma postura inabalável. Não restava espaço para hesitações. Eu não permitiria que a minha essência fosse drenada por mais um segundo sequer dentro daquela atmosfera opressiva e claustrofóbica. Os rostos deles empalideceram perante a minha determinação e antes que tivessem oportunidade de arquitetar novas intimidações, mantive a cabeça erguida, pronta para cruzar o limiar daquela cancela definitiva. Naquela tarde, o sol escaldante do verão atravessava a folhagem das árvores na estrada poeirenta. Estava abafado e sufocante, tal como a minha alma naquele momento. Depois da declaração ruidosa sobre o rompimento deste casamento infernal e a defesa da honra da minha mãe idosa, eu sabia que não podia simplesmente ficar à espera da piedade de ninguém nesta aldeia patriarcal. Pessoas como a família do meu marido, habituadas a confiar no seu poder e nos seus contactos, agora que tinham sido feridas no seu orgulho, certamente usariam truques ainda mais vis. Para encontrar uma saída real, um apoio jurídico e moral fiável para proteger a terra herdada da minha mãe, decidi ir de bicicleta velha até a sede do conselho. Lá ficava o centro de apoio jurídico gratuito, e era lá que eu poderia encontrar um tímido raio de esperança nesta situação sem saída.
Enquanto pedalava, quebrava a cabeça a pensar por onde começar, a que porta bater primeiro, para desmascarar a conspiração descarada em torno da terra que Arthur e o presidente da junta estavam a tramar. Imersa nos meus pensamentos, fui subitamente arrancada do meu torpor pelo som de uma buzina de carro atrás de mim. Desviei-me para a berma. Ao meu lado, parou um carro. A porta abriu-se e um homem com uma camisa desbotada chamou-me pelo nome. Surpreendido, levantei a cabeça e semicerrai os olhos, olhando para ele através do suor e da poeira da estrada. Levei alguns segundos para me recompor e reconhecer a pessoa à minha frente. Era Miguel, o meu velho amigo, com quem treinamos juntos jogo do pau durante muitos anos no espaço do meu pai. Aquele adolescente magro e bronzeado Miguel transformara-se agora num homem maduro e respeitável, com um olhar perspicaz, mas muito caloroso e gentil. Encontrá-lo aqui, nesta vila poeirenta, no momento em que me encontrava na situação mais trágica e humilhante em que uma mulher recém-casada pode cair, fez com que as minhas emoções subitamente viessem ao de cima. Toda a mágoa, amargura e resiliência que eu reprimira por tanto tempo verteram-se em lágrimas. O Miguel leu no meu rosto o rasto de noites mal dormidas e o peso das provações recentes. Sem pressas, acomodou a minha bicicleta e conduziu-me a uma mesa discreta, oferecendo-me o silêncio necessário para desabafar. Revelei-lhe o calvário que se iniciara no dia do casamento, a tirania dos sogros, o despotismo de Tiago e a armadilha patrimonial que agora montavam contra a minha mãe. Cada detalhe que eu expunha libertava uma indignação há muito contida, enquanto ele processava a gravidade da situação com o rigor profissional e a empatia que o caracterizavam. Mas o que mais me surpreendeu foi que Miguel não mostrou espanto vazio ou pena banal. Pelo contrário, o seu rosto permaneceu sério. Ele ouvia atentamente cada detalhe, e nos seus olhos brilhava a determinação e a raiva pela velha amiga. Ao ouvir que a família do marido, em conluio com o presidente da junta, fabricara documentos ilegais sobre a terra, Miguel bateu com a mão na mesa e declarou firmemente que isso constituía uma violação grosseira do Código de Terras e se qualificava como abuso de poder para fins de extorsão. Miguel contou que, depois de ter deixado o ginásio do meu pai há muitos anos, ingressou na Faculdade de Direito e agora trabalhava no Centro de Apoio Jurídico Gratuito do Conselho. Ele especializava-se na defesa dos direitos de pessoas vulneráveis em zonas rurais. Ao ouvir isto, senti que um verdadeiro milagre tinha acontecido, precisamente no momento em que a minha vida parecia ter mergulhado definitivamente na escuridão. Este encontro casual não foi apenas uma feliz coincidência, mas um sinal do destino, que me deu uma nova fonte de força. Miguel acalmou-me carinhosamente, dizendo para eu não ter medo e não recuar perante as ameaças da família do marido, porque a lei está sempre do lado da verdade e das pessoas honestas, e ele não permitiria que pequenos canalhas roubassem o que foi ganho com o suor e o sangue alheio. Ficamos a conversar durante todo aquele dia, a recordar os velhos tempos em que o pai nos ensinava jogo do pau e a delinear os passos concretos para resolver os meus problemas jurídicos. Miguel instruiu-me sobre como reunir os documentos de identificação, os antigos títulos de propriedade da terra, e também como registrar provas de assédio e ameaças por parte da família do marido para ter uma base sólida para apresentar uma queixa às autoridades competentes. A sua análise cuidadosa, clara e profissional clareou a minha mente como nunca antes. Toda a incerteza e ansiedade desapareceram, dando lugar a uma vontade de ferro para lutar e a confiança necessária em mim mesma. Antes de nos separarmos, Miguel apertou-me a mão com força e prometeu que no dia seguinte viria pessoalmente à aldeia para ir comigo à junta de freguesia e confrontar pessoalmente aqueles que conspiravam para roubar os bens da minha família. A pedalar a bicicleta de volta para casa, sob a luz do pôr do sol carmesim que inundava os campos de trigo dourados, senti leveza e esperança no coração. Eu sabia que já não estava sozinha nesta batalha e que a justiça e a verdade em breve viriam à luz para devolver a paz à minha mãe idosa. Na manhã seguinte, quando a luz solar brilhante apenas começava a dissipar o nevoeiro matinal nas árvores à entrada da aldeia,
O carro de Miguel já estava parado junto ao portão da casa da minha mãe. Tal como havíamos combinado, a aparição de um homem desconhecido e respeitável, com uma pasta de documentos impecável e maneiras seguras, rapidamente atraiu a atenção dos vizinhos que saíam à rua. Eles cochichavam com curiosidade, a adivinharem que mais problemas a minha família se metera para que uma pessoa de um órgão oficial viesse ter conosco. A minha mãe saiu de casa. O seu rosto ainda guardava os vestígios do cansaço e da ansiedade após uma noite sem dormir, a pensar que a nossa terra poderia ser tirada. Ela temia que nós, mulheres sozinhas, não pudéssemos resistir aos contactos e à influência de Arthur nesta aldeia. Apressei-me a ir ter com ela. Peguei na sua mão magra, acalmei-a suavemente e apresentei Miguel, o meu velho amigo dos treinos, que agora se tornara advogado. Disse que ele viera para nos ajudar a obter justiça e a arrancar as máscaras daqueles que usam disputas falsas para prejudicar os outros. Ao ouvir isto, os olhos da minha mãe, turvos de ansiedade, de repente brilharam com uma esperança imensa. Ela, por entre lágrimas, agradeceu a Miguel e convidou-o a entrar para beber um café. Rapidamente, terminando com as formalidades, sem hesitação nem medo, sem perder um minuto, Miguel abriu a sua pasta. Retirou todas as cópias dos títulos de propriedade, os mapas cadastrais de diferentes anos e os documentos legais correspondentes que tínhamos reunido cuidadosamente na noite anterior. Miguel garantiu-nos firmemente que, após um estudo aprofundado dos documentos, ficara claro: este terreno pertencia total e legalmente à nossa família há muitas décadas, tinha limites claros e não havia quaisquer sobreposições ou disputas de fronteira, como mentiam o presidente da junta e os parentes do marido. A sua vinda à nossa casa com ameaças e a elaboração de documentos ilegais sobre o litígio de terras foram, na verdade, uma conspiração organizada com o objetivo de abusar do poder para oprimir cidadãos, o que constitui uma violação grave do Código de Terras em vigor. Miguel ajudou-nos a redigir uma queixa urgente para a Junta de Freguesia e para a Comissão de Terras do Conselho. À queixa foram anexadas todas as provas da falsificação de documentos e da pressão moral por parte dos parentes do marido. Ao mesmo tempo, ele atuou oficialmente como representante legal e defensor dos direitos da nossa família durante todo o processo de resolução desta disputa. A análise cuidadosa e clara, bem como a abordagem decidida e profissional de Miguel, fizeram-me sentir incrivelmente confiante, como se uma muralha sólida tivesse crescido à minha frente, protegendo-nos a mim e a minha mãe das tempestades da vida que sopravam de todos os lados. Naquela mesma manhã, eu e Miguel, armados com um pacote completo e convincente de documentos legais, entramos diretamente no edifício da Junta de Freguesia para nos encontrarmos com os funcionários responsáveis. A aparência respeitável e confiante de Miguel e a minha firme determinação fizeram com que o comandante da GNR local e o especialista em assuntos de terras olhassem para a situação de outra forma. Eles já não se atreviam a descartar com desdém as queixas de simples habitantes da aldeia. Miguel, de forma clara, ponto por ponto, citando artigos de lei, apontou todas as violações e inconsistências no auto de litígio que o presidente da junta e a família do marido elaboraram por conta própria, sem o consentimento do proprietário da terra e sem a confirmação das autoridades competentes. Diante destes argumentos legais férreos, claros e irrefutáveis, o funcionário foi forçado a admitir que o processo de análise dos pedidos fora apressado e não verificado devidamente. Ele prometeu instruir a comissão local a suspender imediatamente quaisquer ações de medição ou intervenção no nosso terreno, a fim de realizar uma verificação desde o início, de acordo com a lei. Olhando para o rosto confuso do funcionário diante dos argumentos agudos de Miguel, senti claramente que o invólucro de poder e impunidade da família de Arthur começava a rachar e a desmoronar-se à luz da justiça. Quando saímos do edifício da Junta de Freguesia, a notícia de que Miguel me representava oficialmente e tinha desmascarado com sucesso o jogo sujo da família do marido espalhou-se rapidamente por todos os cantos da aldeia. Isto fez com que os parentes do marido entrassem em pânico. Arthur, ao ouvir as más notícias, apoiando-se na sua bengala,
correu para saber de tudo. O seu rosto ficou esverdeado, os seus lábios finos tremiam, e ele já não se atrevia a proferir as suas ameaças, arrogantes ao ver ao meu lado um advogado jovem, mas muito competente. Amélia, ao saber do ocorrido, entrou em histeria, correndo pela rua e gritando. Culpava-me por ter contratado gente de fora para se opor à família do marido. Mas desta vez, ninguém na aldeia a apoiou, nem sentiu pena das suas lágrimas falsas, porque agora todos viam claramente a injustiça e a crueldade no comportamento da sua família. De pé, em frente ao portão da minha casa, a olhar calmamente para o meu sogro, a voltar para casa de cabeça baixa, amargurado e impotente, senti um alívio sem limites. No final, a justiça e a verdade foram protegidas pela força do conhecimento e da lei. Naquele dia, o almoço na nossa família decorreu numa atmosfera acolhedora e esperançosa. Após longos dias de medo e ansiedade, eu e a minha mãe sentámo-nos para um almoço simples, mas os nossos corações já não estavam sobrecarregados pelo medo de pessoas mesquinhas, habituadas a usar métodos vis para oprimir os outros. À tarde, após o esclarecimento claro na junta de freguesia, que expôs a verdadeira face da família do marido e do presidente da junta, voltei para casa com um estado de espírito completamente diferente do que nos primeiros dias como nora. A timidez, o medo e a mágoa reprimida desapareceram. Agora, cada passo meu na estrada da aldeia, coberta pela sombra das árvores, era firme, leve e cheio de determinação. Eu compreendia que a casa de tijolo sólido da família de Arthur, por mais espaçosa que fosse, permanecia apenas uma jaula abafada, onde as pessoas usavam a máscara da tradição e do patriarcado para reprimir e espremer todos os sucos de uma mulher. Agora que a cartada jurídica e o apoio competente de Miguel tinham desfeito completamente a sua conspiração suja para se apoderarem da terra, eu sabia que era a altura de pôr um fim definitivo a esta tragicomédia. Não podia continuar a arruinar a minha juventude e o meu amor próprio numa família podre até a raiz. Mal empurrei a cancela de madeira rangente e entrei no pátio, senti a atmosfera sombria e pesada que pairava por todo o lado, desde a varanda até a cozinha apertada. Amélia estava à porta, com as mãos na cintura. O seu rosto empalidecera de raiva e pânico após as notícias da junta de freguesia. Os seus olhos aguçados fuzilavam-me, como se ela quisesse engolir-me viva. Mas por trás desta agressividade aparente, escondia-se uma confusão indisfarçável. Arthur estava refastelado no sofá, na mão segurava um cigarro, mas não se atrevia a dar uma passa. O seu rosto estava pálido. Olhava para o chão como um jogador que perdeu a vida nas cartas. Deitado na cama no canto do quarto, Tiago, após o espancamento físico e moral da manhã, agora levantou a cabeça com dificuldade. Parecia lastimável. Os seus olhos turvos olhavam-me com ódio. O olhar de um homem ofendido e inútil, cujo orgulho fora ferido. Passei calmamente por eles, como se não notasse a presença de pessoas imersas na sua própria maldade. Dirigi-me diretamente ao quarto dos recém-casados para fazer a coisa mais importante do dia. Pigarreando ligeiramente, abri as portas do velho armário de madeira. Tirei a mala grande que a minha mãe me dera antes do casamento e arrumei cuidadosamente os meus pertences pessoais, roupas e objetos de recordação. Os meus movimentos eram lentos, claros e incrivelmente calmos, sem tremores nem pressa, como uma pessoa que se prepara para deixar um hotel de beira de estrada após uma noite de tempestade. Ao ver que eu estava realmente a fazer as malas, e não apenas a ameaçar ou a fazer uma birra, como outras mulheres da aldeia quando se zangam com os maridos, Amélia não conseguiu conter a sua raiva e invadiu o quarto a gritar. Apontou o dedo diretamente à minha cara e gritou: "Sua criatura ingrata! A lua de mel ainda não acabou e já és insolente, instigas estranhos a destruir a família do marido e agora ainda fazes as malas. Pois bem, desaparece, mas nunca mais pises o limiar desta casa." Ela sibilava palavras venenosas, ameaçando que, se eu me atrevesse a sair por aquela porta, a minha reputação e a da minha mãe seriam espezinhadas de tal forma que não haveria lugar para nós nesta região. Fiz uma pausa, virei-me
e olhei diretamente para a mulher com a máscara de moralista, mas com uma alma cheia de intrigas. Nos meus lábios apareceu um sorriso frio e desdenhoso. Pronunciei calma e claramente palavras que ecoaram pelo quarto apertado. A honra da minha família e a minha própria foram construídas com o nosso suor e sangue. E eu não preciso absolutamente que uma mulher mentirosa e vil como você nos julgue ou nos faça um favor. As minhas palavras, afiadas como uma faca, fizeram Amélia calar-se. O seu queixo caiu e ela não conseguiu proferir mais nenhuma ameaça, recuando impotente. Tiago levantou-se com dificuldade da cama e, esticando o pescoço, gritou: "Achas que divorciar-se e ir embora é assim tão simples? Nem sonhes em livrar-te da responsabilidade, já que te tornaste esposa nesta casa." Virei-me e olhei diretamente para o meu marido cruel, que à meio da noite levantara a mão para me bater. O meu olhar gelado e autoritário fez com que o homenzarrão encolhesse a cabeça nos ombros. Os seus lábios tremeram, e ele não se atreveu a pronunciar mais nenhuma palavra autoritária. Anunciei em voz alta que este casamento infernal estava oficialmente terminado. A partir daquele momento, eu daria imediatamente entrada com os papéis do divórcio através do Centro de Apoio Jurídico para pôr um ponto final. Não queria ficar nem mais um dia numa família onde não há gratidão nem humanidade. Dito isto, peguei na mala pesada e, de cabeça erguida, saí do quarto coberto de memórias amargas. Saí para o pátio, sob o olhar estupefacto da família do marido. Arthur ficou paralisado na cadeira, seguindo com o olhar as minhas costas direitas, sem se atrever a dizer uma palavra. E Amélia só pôde ficar de pé, com as mãos na cintura, a amaldiçoar-me impotente, vendo a sua única vítima escapar da armadilha para a liberdade. Quando passei pela cancela, o sol brilhante do meio-dia iluminou a estrada da aldeia, aquecendo a minha alma após longos dias de tempestade. Eu sabia que, a partir daquele minuto, eu era verdadeiramente livre. Eu própria rompera as minhas correntes e estava pronta para entrar num capítulo completamente novo, independente e tranquilo da minha vida. Na manhã seguinte, quando os primeiros raios de sol ainda não tinham dissipado o nevoeiro denso sobre as árvores, na sede do conselho, eu e Miguel chegamos ao Centro de Apoio Jurídico e Mediação do Conselho. A atmosfera dentro do pequeno mas luminoso gabinete tornou-se subitamente abafada e tensa. No momento em que a família do marido passou pelo limiar com rostos sombrios e maldosos, o primeiro a entrar foi Arthur, apoiado na sua bengala, olhando sombriamente para o chão. Seguiu-se Amélia, com os lábios firmemente cerrados. Os seus olhos aguçados corriam pela sala, como se ela quisesse engolir todos os presentes. E Tiago arrastava-se atrás com um ar lastimável e amarfanhado, embora no seu rosto ainda se lesse teimosia e ressentimento. Ao ver que eu estava calmamente sentada ao lado de Miguel e que sobre a mesa repousava uma pasta grossa de documentos, Amélia não conseguiu conter a raiva e começou a praguejar em voz alta. Gritava que tudo aquilo era um espetáculo fraudulento, destinado a humilhar a honra da família do seu marido. O funcionário que conduzia a sessão teve de bater na mesa várias vezes e chamar à ordem, exigindo que todos se sentassem e se comportassem de forma adequada numa instituição pública, antes que o caos fosse controlado. Levantei a cabeça. O meu olhar perspicaz estava dirigido diretamente para as pessoas que outrora usaram as tradições para me oprimir. Na minha alma não havia um pingo de medo ou incerteza. Miguel, como meu representante legal, abriu a pasta e, um a um, colocou os documentos sobre a mesa. Cópias dos títulos de propriedade da terra e provas irrefutáveis de violência doméstica e pressão psicológica. Com um tom confiante, claro e incrivelmente agudo, Miguel analisou cada artigo da lei. Apontou claramente as graves infrações por parte da família do marido, desde a fabricação de documentos de terras até a agressão de Tiago. Diante destas provas férreas e irrefutáveis, apresentadas por um advogado que conhecia perfeitamente a lei, Arthur empalideceu. Os seus lábios ressequidos tremeram, mas ele não conseguiu pronunciar uma única justificação coerente para salvar a situação. Amélia, vendo que o marido estava encurralado, tentou entoar a sua canção habitual com histeria. Começou a gritar que a nora insolente fugira de casa com um amante
e agora instigava estranhos a processar a família do marido para dividir os bens. Mas todos estes truques de feira foram imediatamente interrompidos pelo funcionário, firme e severamente. Ele exigiu que ela falasse apenas sobre o assunto e se baseasse em provas, e proibiu-a de insultar cidadãos diretamente numa instituição pública. Levantei-me lentamente. A minha voz soou clara, calma, mas autoritária, ecoando pela sala apertada e fazendo com que todos ouvissem atentamente cada palavra. Declarei em voz alta que este casamento estava há muito completamente destruído por causa da crueldade, ganância e manias ditatoriais da família do marido. Não podia haver sequer conversa sobre reconciliação ou adiamento, nem por um dia. Exigia a dissolução definitiva do casamento de acordo com a lei, e também exigia que a família deles cessasse imediatamente todas as perseguições e a disseminação de rumores que denegrissem a honra da minha família na aldeia. Ao ouvir as minhas palavras firmes e decididas, Tiago levantou-se com dificuldade da cadeira e gritou: "Nem sonhes que te vais livrar da responsabilidade tão facilmente." Mas Miguel interrompeu-o imediatamente com um olhar gelado e avisou-o sobre a possibilidade de instauração de um processo-crime por difamação e ofensa à honra. A atmosfera na sala de mediação mergulhou subitamente num silêncio pesado e sufocante. As ameaças e a arrogância da família do marido dissiparam-se completamente à luz da justiça e da nossa preparação cuidadosa. O funcionário, após examinar atentamente todos os materiais e ouvir as partes, emitiu uma conclusão final de que o meu pedido de divórcio tinha uma base legal sólida. Ao mesmo tempo, exigiu que a família do marido assinasse um protocolo de cessação de todas as disputas de terras ilegais com a família da minha mãe. Olhando para o rosto sombrio, cheio de amargura e impotência de Arthur, quando foi forçado a assinar o protocolo de mediação fracassada, senti claramente que a minha firmeza e o meu amor próprio tinham vencido completamente o mal e a baixeza. Naquela tarde, ao sair do centro de mediação sob um céu limpo e ventoso, eu sabia que a vitória estava nas minhas mãos e estava pronta para dar passos firmes no caminho para a liberdade total e a paz na minha vida. Nesta manhã, o Tribunal do Conselho realizou a audiência para a homologação oficial do divórcio por mútuo consentimento e a resolução de todas as questões conexas. O céu por trás das enormes janelas clareara um pouco após uma série de dias úmidos e frios. Entrei na sala do tribunal absolutamente calma, com um vestido simples, um andar confiante, sem a menor hesitação. Parecia que todas as tempestades da minha curta vida de casada tinham sido lavadas após as reuniões tensas no centro de mediação. Sentada no banco em frente a Tiago, o ex-marido tirano, que agora parecia cinzento, exausto e muito envelhecido, vi que a sua camisa amachucada assentava torta nos seus ombros caídos, refletindo a amargura e um orgulho masculino fortemente ferido. Os pais dele não estavam presentes, porque após os duros golpes jurídicos de Miguel e a posição firme das autoridades, a família do marido fora forçada a cessar as suas artimanhas e a esconder-se, a arder de vergonha perante toda a aldeia. O juiz-presidente, com um olhar severo mas compreensivo, leu a sentença que homologava o divórcio, rompendo oficialmente os laços legais que me ligavam à família do marido. Quando o juiz pediu às partes que se aproximassem para assinar o protocolo final e receber a sentença oficial de divórcio, aproximei-me da mesa com o coração completamente calmo. Na minha alma não restava um pingo de arrependimento, amargura ou ódio. A minha assinatura foi aposta de forma clara e confiante, tornando-se um marco importante que encerrou o capítulo mais sombrio na vida de uma mulher que outrora fora desprezada. Segurando a sentença de divórcio com o selo vermelho do Estado, senti distintamente uma onda de força vital, como se alguém tivesse removido do meu peito uma pedra de 1000 quilos que me oprimia todos estes meses. Quando saí pelos portões do Tribunal do Conselho, o sol brilhante do meio-dia iluminou a estrada asfaltada, aquecendo os meus ombros e dissipando completamente os vestígios frios de um casamento errado. Miguel esperava-me na sua motorizada junto a uma grande árvore. Ele sorriu suavemente, olhando para mim como um verdadeiro amigo que compreendia todas as tempestades pelas quais eu passara.
Felicitou-me por ter finalmente alcançado a liberdade merecida. Respondi com um sorriso, agradecendo mentalmente ao destino por ter trazido Miguel de volta à minha vida no momento mais necessário, para se tornar um apoio fiável para mim e para minha mãe numa situação sem saída. Ao voltar para a pequena casa da minha mãe na aldeia vizinha, onde o vento sussurrava na folhagem das árvores e o cheiro a pão acabado de cozer se misturava com a atmosfera pacífica, eu sabia que, a partir daquele minuto, eu realmente renascera. Estava pronta para abrir uma nova página, independente e cheia de esperança. A mãe saiu de casa. Os seus olhos encheram-se de lágrimas de alegria quando viu o rosto tranquilo da sua filha. Ela abraçou-me com força, incapaz de pronunciar uma palavra, e as palavras não eram necessárias. Naquele dia, o nosso almoço simples de caldo verde e azeitonas parecia o mais doce e completo amor materno. Eu compreendia que as provações passadas foram apenas um teste, que forjou a minha vontade de proteger os meus valores de vida e a minha dignidade. À minha frente esperava-me muito de bom, e eu estava pronta para enfrentar tudo com o coração aberto, uma mente clara e o trabalho honesto de uma mulher que, com as suas próprias mãos, rompeu as correntes para encontrar um porto de paz. Os leves raios de sol de outono atravessavam a pequena janela do meu quarto alugado numa viela remota da sede do conselho, despertando-me do primeiro sono tranquilo após longos dias de tempestades. Este quarto, Miguel ajudara a encontrar através de velhos conhecidos. Apesar da área modesta, era arrumado, limpo e situava-se numa zona tranquila, ideal para iniciar uma vida independente para uma mulher que se livrara das amarras da família do marido. De pé, em frente a um pequeno espelho de parede, ajeitei a minha roupa simples mas asseada e respirei fundo para ganhar energia para o primeiro dia de trabalho no maior supermercado da vila. Graças à recomendação fiável de Miguel, a um currículo limpo e à confiança em mim mesma, passei na entrevista e fui oficialmente admitida para o cargo de especialista de sala de vendas e gestora de estoques no supermercado. Para mim, isto não era apenas um meio de subsistência após o divórcio, mas também um importante trampolim que me ajudaria a provar o meu valor, a provar que uma mulher, por mais duro que tenha sido o colapso do seu casamento, se tiver vontade e disposição para trabalhar honestamente, pode tornar-se dona da sua vida, independente de quem quer que seja, e sem baixar a cabeça perante ninguém. Quando cheguei ao supermercado de manhã cedo, a atmosfera agitada e profissional do local de trabalho moderno contrastava drasticamente com a atmosfera abafada e antiquada da aldeia que acabara de deixar. A gestora do armazém e da reposição de produtos, uma mulher de meia idade perspicaz, mas muito amável, rapidamente me pôs a par de tudo, desde o inventário das mercadorias recebidas até a sua correta e bonita disposição nas prateleiras. No início, a necessidade de memorizar centenas de referências e manter registros detalhados confundia-me, mas graças à perseverança, atenção e mente clara, treinada desde a infância, rapidamente me integrei no trabalho. Em apenas algumas horas curtas, cada caixa foi aberta, cada produto foi cuidadosamente arrumado nas prateleiras pelas minhas mãos ágeis. Isto trouxe-me um sentimento de envolvimento com o trabalho, leveza e uma incrível sensação de realidade. Gostava deste sentimento quando o suor brota na testa, mas a mente está calma. Já não precisava de me precaver contra os olhares maldosos da sogra, de ouvir repreensões absurdas ou de viver em constante medo de ser agredida a qualquer momento. O trabalho absorveu-me, preenchendo os vazios e as memórias amargas com uma ocupação saudável. Sentia distintamente a vida a pulsar no meu peito. Ao meio-dia, quando o supermercado se encheu de clientes, eu e os meus colegas estávamos de serviço nos corredores, a ajudar as pessoas com a escolha dos produtos e a manter a ordem. As pessoas aqui rapidamente simpatizaram comigo pelo meu caráter calmo, pela minha diligência e pelo meu trato educado. Ninguém aqui sabia do meu passado turbulento. Viam apenas uma jovem que trabalhava honesta e arduamente, sempre com um sorriso amável nos lábios. Durante a curta pausa para o almoço, reunimos-nos na sala de descanso do pessoal, partilhando comida caseira simples, costeletas com massa. Durante o almoço,
Conversávamos alegremente sobre assuntos do dia a dia, desde os preços dos legumes no mercado até a educação dos filhos e ao cuidado da família. Sentada entre estas mulheres trabalhadoras, senti um calor surpreendente na alma. O sentimento de solidão e autopiedade, típico de uma pessoa que acabou de passar por um divórcio, desapareceu. Estas mulheres representavam um outro mundo, um mundo onde as pessoas respeitam o trabalho umas das outras e se tratam com sinceridade. Não usam tradições patriarcais ou o poder para oprimir e espezinhar a dignidade dos outros, como fazia a família do meu marido na aldeia. À noite, quando o meu turno terminou, arrumei as minhas coisas, despedi-me de todos e fui lentamente de bicicleta para o meu pequeno apartamento, pelas ruas iluminadas por candeeiros cintilantes. O fluxo de carros, o riso e as vozes dos cafés de beira de estrada fundiam-se com o vento fresco do outono, trazendo uma incrível sensação de paz que eu pensara ter perdido para sempre naquela casa abafada. Parando junto a uma pequena banca, na berma da estrada, comprei verduras frescas e um bom pedaço de carne para fazer o jantar. Mentalmente, calculava o meu primeiro salário, que em breve receberia, ganho com o meu próprio suor. Na minha alma, erguia-se um orgulho e uma confiança sem limites. Ao voltar para casa, vi a luz amarela e quente a emanar do alpendre, iluminando a minha pequena mas arrumada habitação. Preparei eu mesma um jantar simples mas delicioso, e depois sentei-me calmamente a reler as brochuras jurídicas que Miguel me dera para consulta há dias. Compreendi que na minha vida se abrira verdadeiramente uma nova página. As provações e tempestades passadas foram apenas lições que forjaram o meu caráter, e eu estava pronta para enfrentar quaisquer dificuldades com um coração firme, uma mente clara e o trabalho honesto de uma mulher que, com as suas próprias mãos, reconquistou o direito a uma vida pacífica e feliz. Com o despontar da aurora, enquanto a claridade matinal trespassava as amplas vidraças do maior supermercado da vila, a azáfama habitual reclamava o seu espaço. Centenas de clientes cruzavam o limiar da entrada. Eu permanecia focada, organizando a mercadoria nas prateleiras, imersa numa serenidade revitalizante e num apreço crescente por esta ocupação moderna, dinâmica e digna. Cada artigo posicionado no seu devido lugar assemelhava-se a uma nota numa sinfonia de emancipação que eu própria compunha para a minha existência, após enfrentar períodos de extrema turbulência. Mas esta paz foi subitamente quebrada por um grito estridente e escandaloso, vindo da entrada principal da secção de bens de consumo, que atraiu a atenção de todos os funcionários e clientes. À entrada, apareceu a figura magra e familiar, com uma blusa velha e desbotada. Os seus olhos aguçados perscrutavam os arredores. Era Amélia, a minha ex-sogra, que trouxera para ali os seus hábitos de feira da aldeia. Ignorando as conveniências e os olhares curiosos dos presentes, ela invadiu o supermercado e começou a gritar o meu nome com uma voz estridente, destruindo a atmosfera profissional da loja. Ao ver a aparição súbita e maliciosa de Amélia, os meus colegas ficaram desnorteados e apressaram-se a vir ter comigo para saber o que se passava entre mim e aquela mulher idosa e escandalosa. Com um gesto, pedi a todos que se acalmassem. Respirei fundo e, de cabeça erguida, saí para o centro da sala para enfrentar a mulher que, de mãos na cintura, praguejava no meio do supermercado. Ao ver-me, Amélia tornou-se ainda mais ousada. Apontando o dedo à minha cara, sibilou com uma voz venenosa. Esta criatura ingrata fugiu de casa com um amante e agora faz-se de trabalhadora decente, enganando as pessoas. Ela inventava todo tipo de disparates, gritando. Ela destruiu cruelmente a nossa família e espancou o marido quase até a morte, e depois fugiu para a cidade para se divertir e envergonhar o nome honrado da nossa linhagem. As suas pragas grosseiras ecoavam por todas as secções, fazendo com que muitos clientes parassem e começassem a cochichar sobre este drama familiar. De pé, em frente à multidão de curiosos e a ouvir a calúnia descarada da ex-sogra, não senti medo nem embaraço, e não derramei lágrimas amargas, como as mulheres fracas. Compreendia perfeitamente que, se eu mostrasse fraqueza ou começasse a discutir com ela ao seu nível de feirante, isso só lhe daria prazer. Calmamente,
Tirei o meu telemóvel, liguei a câmera e, com um passo seguro, aproximei-me de Amélia. A minha voz soou clara, calma, mas muito autoritária no espaço do supermercado. Declarei que qualquer ato de difamação, disseminação de informações falsas e perturbação da ordem pública no local de trabalho constitui uma infração grave. Avisei Amélia em voz alta que todos os seus insultos e comportamento escandaloso tinham acabado de ser gravados abertamente em vídeo, e que se ela não se calasse e não saísse do local no prazo de 1 minuto, eu entregaria estas provas à polícia e à gerência do supermercado para a instauração de um processo por ofensa à honra e à dignidade. Ao ouvir a palavra polícia e ao ver o telemóvel apontado diretamente à sua cara com o flash, Amélia empalideceu instantaneamente. Os seus lábios finos tremeram e ela não conseguiu proferir mais nenhuma maldição. Os clientes à volta, percebendo o que se passava e vendo o meu comportamento educado mas firme, começaram a criticar o comportamento selvagem e inculto da mulher idosa, aconselhando-a a ir para casa e a não se expor ao ridículo. Percebendo que a multidão não só não a apoiava, como também a condenava, Amélia baixou a cabeça envergonhada e, cheia de amargura e humilhação, arrastou-se para a saída. Olhando para as costas da mulher que se afastava, que outrora usara a máscara da moral para me oprimir, senti um orgulho imenso e um alívio incrível. Eu provara que o conhecimento, a calma e o respeito pela lei são a arma mais afiada para proteger a dignidade de uma mulher independente. O gerente do supermercado aproximou-se de mim e deu-me uma palmada no ombro, elogiando a minha capacidade de lidar com conflitos. Depois, todos voltaram rapidamente ao seu trabalho habitual, deixando para trás esta tempestade insignificante de um passado indigno. As tempestades da vida varreram a pequena aldeia, segundo a lei cruel do karma, onde aqueles que se habituaram a abusar do poder e a praticar o mal acabam por colher os frutos dos seus atos. Desde o dia em que Amélia saiu envergonhada do supermercado na cidade, após o escândalo fracassado, a atmosfera na casa de Arthur tornou-se sombria, pesada e começou a desmoronar-se a olhos vistos. A falsa máscara de respeitabilidade e a honra ilusória que eles construíram durante anos sobre a sua arrogância e desprezo pelos outros, agora ruíram completamente sob os olhares de condenação dos vizinhos. As pessoas deixaram de olhar para eles com medo ou respeito, substituindo-o por desprezo por uma família cruel, habituada a usar métodos vis para oprimir os fracos. Desde que as maquinações legais de Arthur foram desmascaradas e travadas pela raiz, a sua saúde deteriorou-se drasticamente. A bengala em que se apoiava a cada saída tornou-se a companheira inseparável de um homem idoso, a colher os frutos da sua impotência e amargura no ocaso da vida. Os companheiros de copo e aqueles que antes se reuniam no seu pátio para concordar com ele, agora desapareceram sem deixar rasto. Vendo que a família já não tinha influência nem proveito a extrair, a solidão e a pobreza começaram a corroer cada canto da sua casa, outrora de tijolo e sólida, transformando-a numa verdadeira prisão para pessoas teimosas que viviam no ódio e no egoísmo. Enquanto os pais idosos se afundavam na vergonha e na decadência na aldeia, o seu único filho, Tiago, que outrora se batia no peito, autodenominando-se o chefe da família e habituado a levantar a mão, também teve rapidamente um final lastimável devido à sua própria preguiça e indisciplina. Após a nossa separação, Tiago não só não tentou ganhar juízo e trabalhar honestamente para preencher o vazio na sua vida, como, pelo contrário, mergulhou ainda mais fundo na bebida e na farra com os rúfias locais, tentando abafar a raiva e o orgulho ferido. Habituado à proteção dos pais, ao entrar no mundo real para trabalhar numa oficina mecânica privada perto do conselho, Tiago não queria aprender nem cumprir regras. Comportava-se como um menino mimado, habituado a mandar em todos, trabalhava quando queria. Era rude com o patrão e muitas vezes chegava ao trabalho com um hálito horrível a álcool, fazendo com que os colegas o evitassem. A paciência do dono da oficina esgotou-se depois de Tiago, ao discutir com um cliente, ter estragado um lote de peças caras, causando um sério prejuízo material. Naquela mesma noite, ele foi imediatamente despedido e foi-lhe imposta uma enorme dívida em euros.
o montante da indemnização pelos bens estragados por sua negligência. Segurando a carta de despedimento e o papel com a enorme dívida que não podia pagar, Tiago vagueava sob o sol escaldante, sentindo o chão a fugir-lhe debaixo dos pés. A sua falsa fachada e arrogância desfizeram-se em pó sob a pressão da necessidade de ganhar o pão e das dívidas crescentes. Arrastando o seu corpo cansado para casa com o rosto pálido, contou aos pais, aos tropeções, sobre o despedimento e a multa gigantesca, caindo em completo desespero. Ao ouvir a notícia, Amélia gritou histericamente e desabou no sofá, agarrando-se ao coração e chorando ruidosamente de pena do dinheiro e do destino amargo da sua linhagem. Arthur ficou paralisado, o cigarro caiu-lhe das mãos para o chão e o seu rosto enrugado contorceu-se de amarga impotência. As poupanças acumuladas ao longo de muitos anos não chegariam para cobrir a dívida resultante da irresponsabilidade do seu único filho. Foram forçados a arder de vergonha, a pedir dinheiro emprestado a parentes e vizinhos, mas ninguém mais se atrevia a ajudá-los. A família, famosa pela sua crueldade, estava agora à beira da falência. Olhando para esta destruição, miséria e desespero que tomaram conta da casa que outrora fora cheia de orgulho, eu, estando longe e ouvindo as histórias de conhecidos, sentia apenas uma calma surpreendente. Em mim não havia malícia nem regozijo. A queda desta família não foi o resultado de uma vingança cruel, mas o preço inevitável que cada um paga pelos seus atos. A colheita é o espelho fiel da sementeira. Apenas sobre os escombros da avareza e do despotismo é que a alma humana consegue discernir a magnitude dos seus erros. O destino, com a sua balança implacável, cobrou as dívidas acumuladas por anos de arrogância. A queda desta linhagem não resultou de uma retaliação deliberada, mas sim do desfecho inevitável das escolhas de cada indivíduo. Somente perante a ruína da soberba é que se compreende que a retidão e o trabalho honesto constituem os únicos pilares capazes de sustentar o ser humano perante as adversidades. Ao cair da noite, no preciso momento em que o crepúsculo tingia as ruas de tons carmesins, solicitei autorização para terminar o turno mais cedo. O objetivo era deslocar-me a uma superfície comercial para adquirir alguns bens essenciais para o meu refúgio pessoal. A ruela estreita que serpenteava junto ao mercado noturno exibia uma vitalidade ruidosa, entre o fluxo constante de transeuntes, o som das buzinas e o pregão audível dos vendedores locais. A guiar lentamente a bicicleta em direção ao cruzamento, sob a sombra das árvores, o meu olhar deteve-se subitamente numa figura familiar, agachada no passeio junto a um café vazio. Era Amélia, a minha ex-sogra, que outrora se autodenominara arrogantemente a dona da família e irradiava poder e orgulho. A imagem da mulher que estava agora à minha frente contradizia completamente o passado. Uma blusa velha e amachucada, cabelos grisalhos despenteados, bochechas inchadas por falta de sono e mãos magras e trêmulas a apertar uma mala gasta. Olhando para este espetáculo lastimável, exausto e desesperado, não surgiu na minha alma um pingo de regozijo ou ódio, apenas uma profunda amargura pela consciência da lei cruel do karma. Quando as pessoas se deixam levar demasiado pelo seu egoísmo, poder e ganância para oprimir os outros, chega o dia em que o peso do tempo e dos seus próprios erros as esmaga completamente. Amélia, ao que parece, também reconheceu a figura familiar que estava por perto. Ela levantou bruscamente a cabeça. Os seus olhos turvos de cansaço fixaram-se em mim com uma mistura complexa de embaraço, amargura e uma vergonha indizível. Sem possibilidade de evitar o encontro, ela levantou-se com dificuldade e arrastou o seu corpo cansado na minha direção. Os seus lábios finos tremiam, prontos para dizer algo, mas ela tropeçou, como se os restos do seu falso orgulho ainda tentassem manter as aparências. Não querendo fazer a mulher idosa sentir-se demasiado desconfortável, eu própria aproximei a bicicleta, cumprimentei-a educadamente e perguntei calmamente como estava a sua saúde. Ao ouvir o meu tratamento calmo, mas respeitoso, Amélia desatou a chorar. As lágrimas tardias e amargas rolaram pelas bochechas enrugadas de uma pessoa que outrora mandara em todos à sua volta. Ela agarrou-me pela manga e, com uma voz rouca e entrecortada, começou a contar a trágica situação da sua família. Arthur ficara de cama por doença e desgosto.
Estava muito fraco. A casa estava mergulhada em dívidas e não havia saída. E Tiago, o seu precioso filhinho, caíra em depressão e desaparecera, sem deixar rasto, após o despedimento, deixando 2 velhos na miséria e na fome. Ela olhou para mim com os olhos cheios de lágrimas e, gaguejando, começou a implorar-me que tivesse pena, que voltasse e o salvasse, ou que usasse os meus contactos para ajudar a sua família a superar esta catástrofe. Assumiu a culpa por todos os erros passados, admitindo que fora a sua mesquinhez e crueldade que levaram a família a tal beco sem saída. Diante do colapso total e das súplicas lastimáveis da pessoa que me atormentara todos aqueles meses, mantive uma calma e firmeza absolutas. Soltei suavemente a minha mão do seu aperto, respirei fundo e, lentamente, pronunciando cada palavra com clareza, disse o que tinha na alma. Disse-lhe que todas as contas entre mim e a sua família estavam há muito encerradas com a certidão de divórcio e a decisão justa do tribunal. Não podia haver sequer conversa sobre voltar ao passado ou assumir o fardo alheio. Expliquei-lhe que a vida de cada pessoa depende das suas próprias mãos e mente. O que se semeia, colhe-se. O colapso da família não ocorrera por minha culpa, mas tornara-se o preço inevitável pelo seu hábito de abusar do poder e pela sua extrema crueldade. No entanto, embora eu não pudesse voltar ao papel de nora ou pagar as dívidas por eles, mantive a compaixão humana e não usei palavras venenosas para humilhar ou bater em quem já estava no chão. Aconselhei Amélia a manter a firmeza de espírito para cuidar do marido doente na aldeia e também exortei Tiago a aprender a ser independente, a ganhar a vida com trabalho honesto, para recomeçar das cinzas, em vez de continuar a alimentar ilusões vazias ou a esperar pela misericórdia de alguém. Ao ouvir a minha análise lógica, firme, mas ao mesmo tempo humana, Amélia ficou paralisada. Os seus lábios finos cerraram-se firmemente, e ela acenou com a cabeça com profunda amargura e extrema vergonha. Ela percebeu que a nora que a sua família outrora desprezara, rejeitara e tentara espezinhar, agora crescera, tornara-se forte e estava firme como uma muralha inabalável. Despedindo-me de Amélia, continuei a pedalar pela rua da vila, inundada pelo sol da tarde. A alma estava incrivelmente leve. Este encontro em circunstâncias tão trágicas não me fez mostrar fraqueza, mas, pelo contrário, fortaleceu ainda mais a minha profunda fé no valor da bondade, da independência e do respeito pela lei. Ao voltar para o meu pequeno quarto, preparei eu mesma um jantar simples e sentei-me calmamente a ler o meu livro favorito, sentindo distintamente a pulsação da vida pacífica que eu mesma construíra com tanto esforço. Eu sabia que ainda havia muito de novo pela frente e estava pronta para acolher tudo com o coração aberto, uma mente clara e uma dignidade impecável, sem me envergonhar perante ninguém no mundo. Na manhã seguinte, quando os raios de sol dourados e doces do outono inundavam as ruas estreitas da vila, eu ia lentamente de bicicleta para o supermercado, para começar um novo dia de trabalho com uma alma incrivelmente leve e tranquila. O encontro de ontem com Amélia no cruzamento não me causou um pingo de raiva ou regozijo. Pelo contrário, foi como um ponto final que encerrou completamente o período pesado da minha vida, deixando para trás todas as amarguras e erros do passado. Enquanto eu e os meus colegas arrumávamos os produtos nas prateleiras, o telemóvel tocou no bolso do meu uniforme. Tirei-o e vi que era Miguel a ligar. A sua voz soava calorosa e atenciosa, como de costume. Perguntou como iam as coisas no trabalho e propôs encontrarmos-nos durante a pausa para o almoço no nosso conhecido café de beira de estrada, para discutir um assunto importante relacionado com a família do meu ex-marido. Ao concordar em encontrar-me com Miguel, senti uma leve curiosidade, mas ao mesmo tempo uma enorme confiança, porque sabia que tudo o que Miguel quisesse partilhar provinha de uma profunda compreensão e da sinceridade de um verdadeiro amigo. À hora marcada, cheguei ao pequeno café à sombra das árvores, onde o vento fresco do outono dissipava o cansaço do turno da manhã. Miguel já me esperava numa mesa no canto mais afastado. Na mesa estavam 2 chávenas de chá quente a exalar um aroma delicado. Ao ver-me, ele levantou-se, sorriu calorosamente, afastou a cadeira e, sem perder tempo,
Foi direto ao assunto. Miguel contou que naquela manhã lhe telefonara um parente afastado da família de Arthur. Este homem conhecia um pouco Miguel e sabia que fora ele quem me ajudara com o litígio de terras. Com hesitação e súplica na voz, este homem informou que a situação atual da família de Arthur chegara a um ponto extremo de desespero. Arthur estava acamado por doença e desgosto. A casa estava mergulhada em dívidas. Não havia saída. E o meu ex-marido, Tiago, após o despedimento por indisciplina, embebedava-se todos os dias, vagueava pelas ruas e não conseguia encontrar um trabalho normal para recomeçar a vida. Este parente, sabendo que Miguel era um homem respeitado e com contactos na cidade, pediu-lhe que averiguasse se não poderia ajudar a encontrar para Tiago um trabalho como operário simples em alguma fábrica ou oficina mecânica, longe da região, para que ele tivesse uma oportunidade de ganhar juízo, pagar a dívida e aliviar o sofrimento da sua mãe idosa. Ao ouvir a história de Miguel, fiquei em silêncio por um longo tempo. O meu olhar fixou-se na rua movimentada. E na minha cabeça passavam as memórias não muito agradáveis daqueles dias cheios de amargura e lágrimas, por causa dos espancamentos e da arrogância do ex-marido. Houve um tempo em que as profundas mágoas me faziam desejar que eles próprios resolvessem as trágicas consequências da sua ganância e violência. Afinal, o que se semeia, colhe-se. A lei eterna da vida. Mas quando o fluxo de pensamento se acalmou, lembrei-me dos ensinamentos do meu pai sobre a humanidade, o perdão e a bondade, que um verdadeiro lutador deve sempre guardar no coração. E em mim ocorreu uma estranha pacificação. O pai sempre dizia que se bate em quem ataca, mas não se bate em quem já está no chão. O ódio apenas torna a alma pesada e venenosa, não trazendo verdadeira paz. Além disso, o ponto a que esta família chegara já era, no final de contas, um preço demasiado alto pelos seus erros. Se eu pudesse usar a minha modesta força ou os contactos de Miguel para ajudar o ex-marido a encontrar um caminho honesto para a redenção, isso seria não só um tributo de gratidão à vida, mas também uma forma de me libertar definitivamente de todas as mágoas passadas. Levantei os olhos para Miguel, encontrando o seu olhar compreensivo, e lentamente, com clareza, pronunciei o que tinha na alma. Disse a Miguel que há muito encerrara todas as contas e não queria absolutamente guardar no coração ressentimento ou ódio por esta família. Se eles realmente se arrependessem e quisessem encontrar um caminho honesto, ganhando a vida com o seu suor, eu apoiaria totalmente a ideia de os ajudar. Pedi a Miguel que usasse os seus contactos para arranjar a Tiago um lugar como operador de máquinas ou operário numa fábrica, numa região distante, onde ele pudesse trabalhar arduamente para pagar gradualmente as dívidas, aprender a ter disciplina e, o mais importante, não andar mais pela nossa vila, a criar problemas para mim e para a minha mãe. Ao ouvir as minhas palavras, simultaneamente decididas, misericordiosas e generosas, Miguel acenou com a cabeça em aprovação. Nos seus olhos brilhava uma profunda admiração pela resiliência e nobreza da velha amiga. Miguel prometeu organizar este assunto da forma mais delicada e fiável possível, encontrar para Tiago um trabalho real numa fábrica distante e elaborar um plano de pagamento gradual da dívida, para que a família tivesse uma oportunidade de renascer das cinzas. Aquela tarde terminou com um sentimento de alívio sem limites na minha alma. Eu sabia que o perdão e a bondade não são fraqueza, mas a forma mais elevada de autocontrolo. Foi a prova mais clara de que eu vencera completamente o meu passado doloroso e estava pronta para caminhar com confiança pelo caminho luminoso do futuro. Alguns dias depois daquele encontro inesperado no café, tudo foi resolvido rapidamente e de forma fiável, exatamente como Miguel prometera. Graças aos seus vastos contactos e à sua autoridade de longa data, Miguel conseguiu negociar com sucesso com o gerente de uma grande fábrica mecânica numa região remota, localizada a dezenas de quilômetros da nossa vila. Ali, não só eram necessários trabalhadores não qualificados, dispostos a trabalhar arduamente, como também havia um dormitório fechado para os funcionários, o que era ideal para quem realmente queria começar uma vida do zero, longe das tentações e dos maus hábitos. Quando Miguel levou a informação sobre o trabalho,
o salário base e o plano de pagamento gradual da dívida à aldeia para informar a família, a sua primeira reação não foi de dúvida ou orgulho ferido, como antes, mas de choque e profundo entorpecimento. Arthur, deitado na sua cama de doente no canto da casa, depois de ouvir o relato do parente que transmitiu a palavra de Miguel, desatou a chorar. Nos seus olhos turvos de velho surgiram lágrimas tardias. O seu ego patriarcal e a sua arrogância, que durante anos desprezaram as pessoas, foram completamente quebrados diante da incrível generosidade da ex-nora que eles outrora tentaram espezinhar e expulsar. Amélia sentou-se ao lado do marido, cobrindo o rosto com as mãos, chorando silenciosamente em completa vergonha. Lembrou-se de todas as palavras venenosas, de todos os seus escândalos e tentativas de denegrir o meu nome. E agora, era precisamente o meu enorme favor que se tornara a única tábua de salvação que retirava a sua família do pântano escuro da miséria e do desespero. Quanto a Tiago, o ex-marido tirano, habituado a bater na mulher, agora, ao receber a notícia do novo trabalho e do plano de pagamento de dívidas, organizados com a ajuda da sua ex-mulher, passou a noite inteira de cabeça baixa, incapaz de proferir uma única palavra em sua defesa. A sentença da vida, a queda amarga e aqueles golpes fulminantes naquela noite deram-lhe uma lição cruel sobre o respeito e o valor do trabalho honesto. Ele percebeu que a mulher que ele desprezava possuía não só um caráter forte e habilidades de combate, mas também um coração enorme e perdoador, que era 1000 vezes maior do que o mesquinho egoísmo da sua família. Naquela noite, Tiago fez as malas para ir trabalhar na fábrica distante. Arthur levantou com dificuldade o seu corpo definhado da cama e, com uma voz entrecortada, pediu ao parente que me transmitisse as suas mais sinceras desculpas. Admitiu amargamente que a sua família cometera um erro enorme, destruíra com as próprias mãos a sua felicidade, e agora estava numa dívida impagável comigo para o resto da vida. Amélia, que estava ao lado por entre lágrimas, transmitiu votos de felicidade. Esperava que, a partir de agora, eu tivesse uma vida pacífica e plena, e que nunca mais enfrentasse as tempestades e as mágoas que eles me causaram. Ao ouvir o relato de Miguel sobre o arrependimento tardio e as desculpas sinceras da família do ex-marido, não senti um pingo de regozijo. Pelo contrário, a minha alma encheu-se de uma leveza surpreendente. Compreendi que o perdão não é o esquecimento das feridas passadas, mas uma forma de me libertar das amarras do ódio, para permitir que a alma voe livremente pelo caminho aberto do futuro. Tendo passado por tantos altos e baixos no meu curto casamento, eu realmente renasci e tornei-me uma mulher independente e forte, capaz de usar a razão e a bondade para resolver qualquer inimizade. Fechei o capítulo mais sombrio no livro da minha vida, para acolher com alegria a aurora brilhante que me esperava no horizonte. Passaram-se vários meses desde o dia em que as tempestades da vida amainaram, sendo substituídas pelo perdão e por uma profunda humanidade. A minha vida cotidiana na pequena vila tornou-se estável, pacífica e cheia da alegria da independência. O meu pequeno quarto alugado estava agora cuidadosamente arrumado, e nele ressoava sempre o riso quando os meus colegas me visitavam aos fins de semana. O trabalho no grande supermercado continuava a trazer-me um rendimento estável, um ambiente de trabalho civilizado, onde as pessoas se tratam com respeito e valorizam o trabalho honesto em vez de se esconderem atrás de máscaras de tradição e poder. Graças aos meus esforços incansáveis, atenção e elevado sentido de responsabilidade, a gerente rapidamente me confiou o novo cargo de chefe de turno no armazém. Foi um pequeno passo em frente, mas um reconhecimento muito significativo das capacidades e do caráter de uma mulher que sobreviveu à desintegração da sua família. Cada vez que olhava para as prateleiras arrumadas com produtos sob a minha supervisão, sentia um orgulho indizível e agradecia mentalmente às tempestades passadas por terem forjado em mim uma vontade de ferro, uma mente fria e um coração ardente, permitindo-me escrever com as minhas próprias mãos um novo e brilhante capítulo da minha vida. Quanto à família de Arthur na aldeia, após receberem a ajuda prática, mas discreta, através de Miguel, a sua vida entrou gradualmente numa rotina estável, no meio de lições amargas e de um despertar tardio. Tiago,
Desde o dia em que começou a trabalhar na fábrica, ganhou juízo e nunca mais se embebedou ou se comportou de forma dissoluta, porque compreendeu que as suas quedas amargas e as suas dívidas foram um preço demasiado alto pela indisciplina e crueldade. Dia após dia, trabalhava arduamente para pagar gradualmente a dívida e aprendia a respeitar o valor do trabalho honesto. A saúde de Arthur melhorou um pouco, mas agora a bengala na sua mão servia como um lembrete de humildade. Ele já não se atrevia a ser arrogante ou a olhar para as pessoas de cima, e Amélia tornou-se mais silenciosa, e apenas ocasionalmente, através de parentes, transmitia palavras de arrependimento sincero e votos de saúde para mim e para a minha mãe. Toda a antiga inimizade, toda a amargura daqueles curtos dias de casamento pertenciam agora ao passado, tornando-se uma lição valiosa sobre o karma e a moral humana, dando lugar à pacificação nos corações de todos os envolvidos nestes eventos. A minha mãe na aldeia podia agora desfrutar tranquilamente da sua velhice na sua terra natal. Já não precisava de se preocupar com conspirações sujas. Vinha visitar-me frequentemente à vila, sentávamos-nos juntas para um almoço simples, aquecido pelo amor materno, recordando o passado com um sorriso amável. Hoje, quando o meu turno no supermercado terminou ao pôr do sol, saí lentamente pelas portas, a guiar a bicicleta, e levantei os olhos para o céu, inundado de uma luz laranja brilhante. O vento de outono soprava agradavelmente no meu rosto, trazendo consigo os aromas leves da natureza e o ritmo tranquilo da vida agitada da cidade. Passando casualmente por aquele mesmo café onde, meses antes, me sentara com Miguel a discutir como mudar a minha vida, vi a figura familiar do meu amigo. Ele esperava-me com um sorriso caloroso. Miguel disse: "Hoje estive a tratar de uns assuntos nesta zona e decidi oferecer-te o teu chá favorito." Partilhou também as boas notícias de que o trabalho de Tiago se estabilizara e que a sua família começara realmente a viver honestamente. Sentámo-nos à sombra das árvores, a beber um chá refrescante e a recordar como outrora treinávamos com o meu pai, bem como as provações que superamos com honra. No olhar de Miguel, dirigido a mim, lia-se não só uma profunda compreensão, mas também uma admiração sincera pela minha inteligência, resiliência e bom coração de uma mulher que conseguiu usar a bondade para superar o ódio. Despedindo-me de Miguel após uma conversa curta, mas alegre, continuei a pedalar em direção ao meu pequeno quarto. A alma estava incrivelmente leve e livre. A minha vida, apesar dos caminhos sinuosos e das noites cheias de lágrimas por coação e violência, finalmente encontrara o seu porto de paz graças às minhas próprias mãos, a uma mente clara e a uma dignidade impecável, da qual não me envergonho perante ninguém no mundo. A plenitude, percebi finalmente, não reside em bens materiais ou na proteção alheia, mas na soberania sobre o próprio destino. Cruzei o limiar do meu novo lar sob o brilho acolhedor do crepúsculo, com a certeza de que a dignidade é um solo que eu mesma aprendi a lavrar. Esta jornada ensinou-me que a paciência tem limites éticos e que a bondade nunca deve ser confundida com servidão. Ao fechar a porta, deixei o passado no seu lugar, abraçando um futuro onde o respeito é o único alicerce aceitável. Que esta história sirva de lembrete. A força de uma mulher começa no momento em que ela decide não permitir que ninguém apague a sua luz. Caros amigos, há uma coisa que muitos confundem frequentemente. Paciência não significa submissão. A tolerância só faz sentido quando é dirigida a alguém que reconhece os seus erros. Mas se o silêncio apenas faz o mal avançar, então levantar-se em autodefesa é a única escolha correta. Ninguém nasce para ser vítima de violência ou de costumes retrógrados disfarçados de tradição. Ainda mais valioso é o facto de que, após todos os traumas sofridos, a protagonista não escolheu uma vida cheia de ódio. Ela usou a lei para proteger os seus direitos, a sua energia para construir uma nova vida e, finalmente, o perdão para encerrar o passado. Foi precisamente este perdão que fez com que aqueles que outrora lhe causaram dor olhassem para si mesmos e percebessem o preço da arrogância, do patriarcado e do egoísmo. A vida obedece sempre a uma lei de causa e efeito muito justa. Quem semeia a violência, colherá as consequências da violência.
Quem semeia bondade acabará por encontrar pessoas boas. A felicidade sustentável não vem de uma vingança bem-sucedida, mas de ser forte o suficiente para seguir em frente, corajoso o suficiente para ser o dono da sua vida e generoso o suficiente para não ficar preso no passado. Se a história de hoje vos fez refletir, pensem que é preciso ensinar as crianças a misericórdia, mas também ensiná-las a protegerem-se. Sejam bons, mas não permitam que a vossa bondade se torne um pretexto para que alguém vos espezinhe. E lembrem-se, um casamento só pode ser verdadeiramente feliz quando se baseia no amor, no respeito e na igualdade, e não no medo ou na submissão.